Mísseis russos voltam a cair sobre Kiev e mais de uma dezena de localidades. O governo ucraniano pede resposta do G20. A União Europeia promete maior redução das emissões de gases com efeito de estufa na COP27. Reforço da vigilância no Canal da Mancha não chega. Associações e autarcas pedem nova estratégia para combater as travessias ilegais. Rússia retoma a ofensiva aérea na Ucrânia. Mais de 80 mísseis terão sido disparados esta terça-feira. O alerta foi ativado em todo o país e a Força Aérea Ucraniana diz que a situação nas instalações energéticas é crítica. O presidente da Ucrânia pediu à população para que permaneça abrigada e garantiu que estão a trabalhar para restabelecer a energia. Há registro de ataques em 12 regiões diferentes, incluindo Kiev e Kharkiv, as duas maiores cidades, e Lviv, perto da fronteira com a Polónia. O governo ucraniano diz que os mísseis danificaram sobretudo a rede elétrica, já seriamente comprometida, mas atingiram também vários edifícios residenciais, incluindo na capital. Kiev pede uma reação de princípio do G20. O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros envia também uma mensagem para os líderes reunidos em Bali. Dmytro Kuleba considera que o ataque é a resposta da Rússia sobre as negociações de paz. O barulho dos bombardeamentos contrasta com o silêncio de Nova Karhova. A cidade está ainda sob ocupação russa, mas foi evacuada esta terça-feira face ao avanço das tropas ucranianas. Moscou continua a difundir uma visão alternativa da guerra. De acordo com o Ministério Russo da Defesa, a operação corre conforme planeado e as tropas fizeram progressos na província de Donetsk, com novas localidades libertadas. É o contrário do que acontece em Kherson. A retirada das tropas russas permitiu que famílias separadas pela guerra se reencontrassem. O conflito não terminou, mas nos gestos destes ucranianos, cada abraço é uma vitória. A União Europeia pretende ter maior autonomia estratégica e vai debatê-lo na reunião do G20 na Indonésia, segunda e terça-feira. O G20 é um fórum intergovernamental que reúne a União Europeia e 19 países em todo o mundo, mais e menos industrializados, que controlam 80% da riqueza mundial. A segurança alimentar, as relações com a Rússia e o crescente poder da China dominam as preocupações europeias. Não queremos cometer os mesmos erros que cometemos com os combustíveis fósseis. Éramos muito dependentes da Rússia e atualmente enfrentamos muitas dificuldades. Não queremos ser demasiado dependentes da China nas tecnologias inovadoras de que precisamos atualmente e que precisaremos cada vez mais no futuro. É importante reequilibrar a relação e termos maior envolvimento com as autoridades chinesas. Após a primeira ronda de conversações, a Rússia parece mais isolada do que era esperado. Parece não haver nenhum país, nem mesmo a China, que apoie decididamente a Rússia na guerra da Ucrânia. A maioria dos países presentes estão a seguir o exemplo dos Estados Unidos, tentando aproximar-se um pouco mais da China, no sentido deste país pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos esperam isolar a Rússia, incluindo nas relações privilegiadas que tem tido com a China, bem como com a Índia. Estes dois países parecem estar a favor de um rápido cessar-fogo na Ucrânia. Os Estados Unidos pedem uma declaração clara do G20 contra a guerra na Ucrânia, havendo convergência na ideia de que este conflito tem um impacto muito negativo na estabilidade económica mundial. A União Europeia deverá aumentar o investimento com a defesa em 70 mil milhões de euros até 2025. A aquisição de armamento poderá ser feita numa plataforma conjunta, como aconteceu com as vacinas para a Covid-19. A guerra na Ucrânia esteve em pano de fundo na reunião dos ministros da União Europeia com a pasta da defesa, terça-feira em Bruxelas, na qual também participou o chefe da diplomacia europeia. O importante é fazê-lo em conjunto para evitar a fragmentação do mercado e para evitar a concorrência. Temos de evitar o que aconteceu no início com as vacinas. Todos juntos, em conjunto, podemos obter melhor preço, melhor qualidade e em melhor prazo. A União Europeia enviou uma parte importante do seu arsenal para a Ucrânia e tem de se reabastecer num mercado muito complexo, sobretudo quando se fala de uma nova Guerra Fria. Munições, granadas e certos tipos de mísseis estão em falta e poderão ser alvo dessa aquisição conjunta, mas será mais difícil fazê-lo noutro tipo de equipamento militar. Apesar de alguns bons exemplos de cooperação fomentados pela NATO, os interesses nacionais poderão sobrepor-se ao interesse comunitário.
Quando se trata de equipamento mais comum, como munições, em que as somas financeiras necessárias não são tão elevadas, penso que será bastante razoável esperar essa cooperação. No âmbito da NATO, temos visto efetivamente bons exemplos nesse sentido. Mas quando falamos de projetos maiores, como por exemplo a aquisição de aviões de combate, navios e tanques, existe um longo historial de tentativas falhadas na União Europeia e na NATO. Os governos não quiseram essa cooperação e levaram a cabo os seus próprios programas, com base em questões internas em nível político, técnico e também relacionado com os interesses particulares de indústrias de armamento nacionais. Nos últimos 20 anos, os países da União Europeia aumentaram as despesas de defesa em 20%, o que fica muito abaixo dos 66% dos Estados Unidos, dos quase 300% da Rússia e dos quase 600% da China. A União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 57% até 2030, um aumento de 2 pontos percentuais face ao assumido anteriormente. O novo objetivo foi anunciado na Conferência do Clima, no Egito, pelo vice-presidente da Comissão Europeia. Estamos no caminho certo para finalizar toda a legislação por forma a cumprir a nossa meta climática até ao final do ano. A situação atual trará as reduções reais de emissões para pelo menos 57%. Estou feliz por anunciar aqui que a União Europeia está pronta para atualizar as nossas contribuições nacionalmente determinadas para refletir essa maior ambição. Timmermans também garantiu que a guerra na Ucrânia não fez descarrilar as ambições verdes da Europa. Não deixem ninguém dizer-vos aqui ou lá fora que a União Europeia está a recuar. Não deixem que eles digam que a invasão russa da Ucrânia está a matar o Acordo Verde Europeu, que estamos a correr atrás do gás. Não. A Europa continua no rumo certo. Na verdade, até estamos a acelerar. Ativistas pelo clima continuam a manifestar-se em Sharm el-Sheikh. Estes manifestantes pedem aos governos que parem de financiar novos projetos de gás em África. 2022 é já o ano com o maior número de travessias ilegais do Canal da Mancha. França e Reino Unido assinaram esta segunda-feira um acordo para reforçar a vigilância da passagem, mas as associações que trabalham com os imigrantes no porto francês de Calais duvidam da eficácia do protocolo. Mas dizem que não só não resolve o problema, como fomenta as redes ilegais. Muito bem, aumentamos a força policial em 40%. O que vai acontecer? Tudo isto reforça as redes de travessia e torna-as indispensáveis. É o que observamos há anos de forma empírica. Quanto mais agentes policiais se colocam nas praias, mais se encorajam as redes ilegais. É uma serpente que morde a própria cauda. O governo britânico vai pagar 72 milhões de euros para apoiar o esforço francês. Mais 350 polícias e guardas vão ser mobilizados para o patrulhamento das costas. Para as autoridades de Calais, o reforço dos meios anunciado não chega para cobrir os 150 km de costa entre a Baía de Somme e a fronteira belga. A autarquia pede um esforço internacional. Diz-se que muitos dos pequenos barcos que são trazidos para a costa vêm da Alemanha. Talvez os serviços secretos alemães, belgas e holandeses também devam ser envolvidos, na realidade, de toda a Europa. Só este ano, mais de 40 mil pessoas chegaram à costa britânica depois de uma travessia ilegal do Canal da Mancha, um aumento de 70% face ao mesmo período do ano passado. Dezenas de pessoas perderam a vida na viagem. Israel não vai cooperar com os Estados Unidos na investigação ao assassinato da jornalista com dupla nacionalidade palestiniana e norte-americana Shirin Abu Akleh. O governo israelita confirmou e condenou a decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de iniciar uma investigação. No Twitter, o ministro da Defesa israelita disse que a decisão dos Estados Unidos é um erro e que as forças de defesa de Israel conduziram uma investigação independente e profissional, partilhada com as autoridades norte-americanas.
4 meses depois da morte de Shirin, o exército israelita admitiu poder ter disparado acidentalmente contra a jornalista, mas recusou abrir uma investigação criminal. 2 israelitas foram mortos e 4 ficaram feridos num esfaqueamento num colonato judaico na Cisjordânia ocupada. O autor do ataque, palestiniano, foi depois morto por seguranças israelitas.